Boa noite, irmãos. Mais uma quinta-feira, hoje é dia 19/5/2022 e é um prazer estar aqui na nossa Escola da Doutrina Bíblica. Se você chegou aqui pelo YouTube, saiba que nós somos uma igreja, essa igreja se chama Igreja de Interlagos, ficamos aqui perto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O meu nome é Hélio Pilvezan Filho e eu sou pastor desta igreja. Então, você é nosso convidado. Se você, porventura, apareceu aí pelo YouTube, saiba que nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e que nesse site você vai saber os nossos horários de culto. E aqui do lado superior direito tem um botãozinho chamado Ao Vivo. E ali você pode clicar nos horários de culto e você vai cair nessa tela que a gente só pede para que você entre com o microfone desligado e com a câmera desligada também. Faça perguntas, venha participar conosco, é um prazer. Nós somos muito sérios com relação ao estudo da palavra. Nós levamos muito a sério aquilo que está escrito nas cartas dos apóstolos e aquilo que está escrito nos evangelhos. Nós cremos que a Bíblia tem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e a vida de Cristo. Ela foi todinha destinada à nossa salvação. Hoje, a preletora, a Eliette, ela vai falar sobre o rico e o Lázaro. Quais mistérios será que a Eliette vai nos revelar sobre esta passagem bíblica tão interessante? Quais situações que nós vamos aprender a respeito da palavra do Senhor nesta passagem ou nesta figura que diz sobre o rico e o Lázaro? Então, pega a sua caneta, pega o seu caderno, faça anotações, pesquise na Bíblia, pesquise na palavra, porque lá você vai entender profundamente. E eu queria fazer agora uma breve oração para abençoar a vida da Eliette. Feche os seus olhos, mesmo que você esteja vendo esta gravação e não está sendo ao vivo. Se não está sendo ao vivo, mas essa oração ela é válida. Feche seus olhos. Jesus querido, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida da Eliette, que o Senhor fale através da boca dela, Senhor. Nós cremos na tua revelação, na revelação dos teus mistérios pelo Espírito Santo. Livra-nos de todo o mal e abençoa aqueles que estão assistindo e aqueles que irão assistir através desta gravação. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Então, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, os irmãos que não estão acostumados aos assuntos tratados nas quintas-feiras, quinzenalmente, quando a gente comparece aqui, nós estudamos sobre os frutos de Deus. Que árvore é essa, né? Porque na Bíblia está falando que pelos frutos a gente conhece a árvore. E essa análise nós nos baseamos inteiramente na Bíblia. Nós somos uma igreja evangélica, como o pastor falou, em que nós não aceitamos passivamente o que a massa diz, né? Aquela frase que diz a voz do povo é a voz de Deus, não é uma frase bíblica. Tá? Porque quando a gente vê no tempo de Jesus, poucos eram os que ficaram ao lado dele, né? E a voz do povo falava o quê? Solta Barrabás, né? Não este, mas solta Barrabás. Então, isso quer dizer, irmãos, que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Porque eles preferiram Barrabás do que a Jesus. E também nós exploramos a Bíblia no que nós queremos
argumentar, provar. Porque nós trazemos aqui, irmãos, conceitos relativamente polêmicos, né? Conceitos novos, conceitos que não são aceitos pela maioria, mas nós nos respaldamos inteiramente na Bíblia cristã, né? O que a gente vai falar hoje não é uma pregação, um dogma que a gente quer lançar, nada disso, irmãos. A gente quer falar de Jesus Cristo. A gente quer falar da simplicidade que há em Jesus Cristo. E para a gente conhecer Jesus Cristo em profundidade, a gente tem que conhecer também o Pai que ele veio revelar. Jesus veio revelar um Deus, Pai, que as pessoas não conheciam, né? Então, toda manifestação, majoritariamente, que a gente conheça, tá? A maioria das manifestações divinas que a gente conhece antes da manifestação propriamente dita de Cristo aqui na Terra, não são do Pai. Por que eu sei disso? Porque os frutos não são os mesmos, irmãos. E a própria Bíblia prova que os atos de Jeová, que foi o Deus que se manifestou antes de Jesus, são opostos aos atos do Pai. Então, lembra que eu falei no começo? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, se pelo fruto se conhece a árvore, e aqueles frutos de Jeová eram opostos aos frutos do Pai, como que eu posso pensar que é o mesmo, né? Quando um fala em amor, o outro fala em ódio. Quando um fala em paz, o outro fala em guerra. Quando um fala em luz, o outro fala em trevas. Quando um fala em perdoar, o outro fala em vingança. Quando um fala a lei dele, o novo mandamento vos dou, a lei é o amor, o outro traz uma lei cheia de estatutos e condenação para o homem. Então, irmãos, são milhares de argumentos que a gente tem. Fiz um resuminho aqui, mas a Bíblia, como a Bíblia tem milhares de versículos, também nós temos milhares de argumentos para mostrar que as obras, os frutos de Jesus são iguais aos frutos do Pai. E os frutos de Jesus são muito opostos aos frutos de Jeová, né? Então, à primeira vista, isso que eu estou falando, para a maioria dos cristãos parece loucura, porque isso não nos foi ensinado por nossos pastores, né? A maioria dos pastores ignoram essas diferenças gritantes entre Jeová e o Pai, e se alguém for questioná-los, eles respondem: irmãos, aceita pela fé, né? Então, Jesus, ele veio revelar a verdade. Quando Jesus nos revela o Pai, ele nos revela a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, esse versículo é um versículo que está sendo muito usado hoje em dia, mas a verdade realmente, ela vai libertar do engano. A verdade nos liberta do engano. A verdade nos liberta da situação de não entendermos as diferenças entre Velho e Novo Testamento. Aí a pessoa fala: não, mas é uma nova dispensação. Não, mas olha, agora é uma nova criatura. A criatura que foi feita antes era uma criatura imperfeita. Quer dizer que Deus Pai fez uma criatura imperfeita para pecar? Vocês entendem que a coisa não se encaixa? Então, Jeová fez essa criatura imperfeita, e para essa criatura imperfeita se tornar uma pessoa digna do reino do Pai, ela tem que negar a sua velha criatura, tem que morrer o velho homem espiritualmente e renascer um novo homem revestido em Cristo, que nada tem a ver com aquele ranço do pecado da carne e de tudo o que acompanha aquela carnalidade, né? Aquele
criativo, espírito que foi soprado pelo Deus do Velho Testamento. Né? Então, irmãos, a partir desse preâmbulo, eu vou tecer algumas considerações. Hoje nós vamos falar da parábola do rico e do Lázaro. Ela tem vários ensinamentos, essa parábola, e eu vou me basear num estudo feito no dia 19 de abril de 1998. Então tem mais de 20 anos esse estudo, 24 anos. Desculpa, irmãos, não sei se teve alguma interrupção, mas acho que agora voltou, né? 24 anos esse estudo, então vou me basear nesse estudo, tá? Logicamente eu coloquei aqui várias pitadas de Eliette, mas esse estudo foi um estudo de um mestre da Bíblia. Então, primeira coisa, irmãos, que eu quero falar, nós vamos falar das parábolas para nós, né? Eliette, Oi? picotou muito, volta aí. Você estava falando que é de um estudo feito em 98, dali para frente picotou muito. Se você puder, fala de novo. Ah, tá. Então, nós vamos ministrar esse estudo baseado no estudo feito pelo pastor Olavo em 1998. Esse estudo traz vários ensinamentos que estão contidos do rico e do Lázaro, tá? Então, a gente vai tentar condensar, porque é muito interessante, irmãos. E essa parábola tem pelo menos 3 significados. Mas antes de falar propriamente na parábola, eu queria só fazer aqui um parênteses e falar por que Jesus falava por parábolas. Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 4:33, que já começa a falar, né? Que Jesus falava por parábolas, né? Não poderia ser de uma maneira mais clara, né? Então, Marcos 4:33 fala assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam entender, e sem parábolas nunca lhes falava. Está falando em relação a Jesus, né? Sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, Jesus, ele tinha esse costume, irmãos, de falar por parábolas, mas depois, com seus íntimos, com seus 12 discípulos, ele começava a desvendar, né, o que ele quis dizer atrás das parábolas. Agora eu queria que o pastor abrisse em Mateus 13:34, porque as parábolas têm coisas ocultas atrás delas, irmãos. As parábolas, elas são ensinamentos, porque a parábola, Jesus usa um assunto, por exemplo, da natureza, ou da agricultura, ou de uma criação de gado, para mostrar alguma verdade do reino de Deus. Então, aqui em Mateus 13:34, fala assim: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, irmãos, a parábola tem essa função. Ela não é só vista de uma maneira literal, mas a parábola tem coisas ocultas dentro dela. Agora, continuando em Mateus 13, que o pastor está, eu queria, olha, esses versículos, irmãos, são só para explicar o porquê Jesus falava em parábolas. Mateus 13:10. Agora, eu queria só que o pastor retornasse um pouquinho, Mateus 13:10, e fala assim: e acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes:
porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, o reino dos céus. Lembra que Jesus particularmente falava com os discípulos? Continuando, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Então, irmãos, a gente vê aqui bem claro que um dos propósitos de Jesus é mostrar, através da parábola, se você tem interesse mesmo de ouvir. Como um filtro assim. Olha, eu estou dizendo por parábola, será que você está com interesse mesmo? Né? Lembra aquela história da pérola do forno? Talvez Jesus aqui, irmãos, está fazendo uma peneiragem, não sei se é assim que fala, uma peneiragem para dizer, olha, quem está interessado mesmo, vai ouvir, vai atrás, vai sentar para ouvir o que quer dizer uma parábola. Agora, quem tem um coração duro, fala, não, eu não quero ver isso não, eu vou perder tempo, eu vou voltar lá para a Netflix, que não é tão chato assim. Por que eu tenho que perder meu tempo com ouvir parábola? Porque na parábola, irmãos, tem mistérios, tem ensinamentos. E essa parábola do rico e do Lázaro, a gente vai ver quantos ensinamentos a gente vai tirar dela. Né? Então, em Mateus 11, 25, só para fechar aqui, irmãos, você sobre parábolas, dizer o quanto são importantes as parábolas. Acho que a gente tem que voltar a estudar mais parábola, porque em todas elas tem um ensinamento. Então, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, irmãos, aqui a gente já vê que o Evangelho tem, sim, coisas ocultas. Jesus tem simplicidade, o Evangelho é acessível, não depende da condição intelectual ou cultural da pessoa. Não depende disso, irmãos. Depende do coração aberto. Se a pessoa tem um coração aberto, tem um coração voltado para conhecer as coisas de Deus, esta pessoa vai alcançar Deus. Agora, pessoas de coração duro, que não são entendidas, Jesus não vai revelar o Pai. Aqui está dizendo, todas as coisas foram entregues a Jesus. E Ele é o único que conhece o Pai. E só vai conhecer o Pai quem o Filho quiser revelar. Vocês entenderam que existe uma ação que a gente tem que fazer, que a gente não pode ficar de uma maneira passiva, esperando tudo acontecer, que a gente tem que ir atrás mesmo, a gente tem que se esforçar, irmãos. O reino de Deus precisa de esforço. Não que as nossas obras são a razão da nossa salvação, nós falamos isso todo domingo, irmão. Mais uma vez salva, eu tenho que mostrar que eu tenho interesse. E aí, tudo bem? Senão Jesus não vai estar no meu coração. Se eu sou salvo e continuo igualzinho eu era antes, eu não me interesso em ouvir a profundidade da Bíblia, eu não me interesso em conhecer a Deus, eu não me interesso em me inteirar o que Jesus deixou oculto na sua palavra.
Adiantíssimo. Eu fico com muita desconfiança que uma pessoa assim não se converteu. Bom, então, irmãos, quando Jesus fala, olha, você tem que crer em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim, você tem que crer pelo menos pelas mesmas obras. Foi o que eu falei, mas pelos frutos você conhece a árvore. Então, pelas obras desse Deus chamado Jesus Cristo, você vai conhecer a árvore, que é a mesma árvore de Deus Pai. Se alguém estiver anotando, está em João 14:11. Não precisa de abrir, pastor. Eu queria que o pastor abrisse já na parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas 16:19. Tá, irmão? Porque aqui tem bastante informação interessante. E depois, quando a gente terminar, vocês vão pensar, mas que parábola interessante que Jesus deixou. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, o mendigo estava na porta daquele que era rico, certo? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha que interessante. Os cães vinham lamber as chagas do mendigo, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Tiveram destinos diferentes, né? E no inferno, o rico, né, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Então Abraão era o manda-chuva, vamos dizer assim, nessa parábola, né? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Verso 25. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, Abraão, né, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, com certeza eles iam se arrepender, e arrepender-se-iam. 31, porém Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, irmãos, essa é a parábola, né? Eu só queria que o pastor voltasse no verso 21, que é uma coisa que a gente já vai começar a desvendar, né? Verso 21. Vocês veem no final que fala, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Que cães são eles, irmãos? Irmãos, eu também quero falar uma coisa. Às vezes, a gente, nesses cultos, pode falar coisas repetitivas que os irmãos já sabem, mas sempre tem gente nova ouvindo e também para vocês relembrarem, que às vezes a gente esquece, né? Quem são estes cães? Talvez alguns de vocês já saibam, né? Os cães são os próprios pastores das igrejas evangélicas. Porque as chagas, irmãos, é a representação do pecado, né? Então, os pastores que não orientam o seu povo a trilharem o caminho do arrependimento, eles não estão preparando o povo para o dia da tribulação, né? Aqueles que só falam em valores materiais, né? Então, dizem que amanhã essa terra vai estar tudo de bom, que Deus vai sarar essa terra, que todo mundo vai viver em abundância, né? Que você
vai, através do dízimo, você vai ficar milionário. Então, irmãos, não se fala em pecado, né? Então, por que eu sei que os pastores são os cães? Isso está em Isaías 56:10. Queria que o pastor abrisse, porque Isaías fala exatamente quem são esses cães que vinham lamber as chagas do Lázaro, né? 56:10. Isso. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, né? Não podem latir, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores. Então, os cães, irmãos, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte. O dia de amanhã será como esse, e ainda muito mais abundante. Então, irmãos, como os atalaias se comportam como os pastores, né? Por isso que eu digo, aqueles cães que vão lamber as chagas, que são os pecados do Lázaro, são esses cães mudos que não podem ladrar porque andam adormecidos, gostam do sono. E, irmãos, uma coisa que a gente sempre fala, o sono não combina com a salvação. Vamos voltar no verso 22. Lucas 16, 22. A gente vai usar muito Lucas 16 hoje, tá, irmão? Então, Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, irmãos, aqui no verso 22, até se continuar um pedacinho do 23, ele foi sepultado no inferno, né? Deus olha. Então, esse foi sepultado quer dizer que foi para o inferno. O que eu quero dizer, irmãos, que isso que está descrito nessa parábola é uma parábola, não é um fato. Tá? Parábola é parábola. Parábola é uma história que nem sempre é com H, às vezes é com E. História com E é suposições, coisas que não existiram, irmão. São exemplos que são usados, como eu disse, para ensinar outras verdades. Por que eu estou falando isso? Porque ainda não houve o julgamento final e ninguém foi para o céu. Só vão para o céu, irmãos, o céu só vai ser inaugurado depois da volta de Cristo. As pessoas que morrem estão adormecidas aguardando o julgamento, né? Então, quando fala que Abraão foi levado para o céu, que está lá no céu e ainda está decidindo quem vai entrar no céu e quem não vai, esse Abraão é uma figura do Deus Pai. Inclusive, ele chama Abraão de pai, né? Ele fala, pai Abraão, né? Então, Abraão é uma figura. Quando a pessoa fala, mas Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu do Pai, não foi, meu irmão. Não sei qual céu que ele foi levado. Pode ter sido levado para outro céu, porque a Bíblia descreve vários céus, né? Outra coisa que as pessoas falam, não, mas Estevão, quando ele foi apedrejado, ele teve a visão do céu e ele viu o Pai e Jesus em pé do lado do Pai. Realmente ele teve essa visão, porque se a Bíblia está dizendo, nós cremos na Bíblia. Só que a Bíblia não fala que ele foi para o céu, fala que ele teve a visão. E entre ter a visão e estar no céu é diferente. Aí a pessoa fala, não, mas tem o Dimas, que foi o ladrão bom que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Sobre esse hoje, irmãos, a gente tem pregações no canal falando o que é o hoje, porque para Deus não existe tempo. Tempo é uma coisa que a gente conta, que tem um início e vai contando em segundos, em minutos, em horas, em dias, em anos,
em mês, isso é um valor que se mede para o indivíduo humano. Deus não tem tempo, porque Deus não tem começo nem fim de dia. Quem não tem começo nem fim de dias, como é que você vai contar o tempo? Para Deus é sempre hoje. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está vivendo no hoje. Né? Então, esse hoje tem uma conotação, significado de eternidade. Então, quando Jesus fala assim, hoje estarás comigo no paraíso, ele quer dizer, na eternidade estarás comigo no paraíso. Né? Não quer dizer que naquele dia, naquela sexta-feira, o Dimas já entrou no céu, nem Jesus estava lá, né? Jesus ainda ressuscitou no domingo, né, no terceiro dia. Então, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia com discernimento espiritual e não ler a Bíblia ao pé da letra, né? Então, Deus está fora da dimensão do tempo. Então, o que eu quis dizer com isso? Que Abraão não está lá no céu. Abraão também está adormecido, aguardando o julgamento de Deus. Esse julgamento de Deus, se o pastor quiser abrir, está descrito em Apocalipse 11, irmãos. Bem interessante, porque às vezes a pessoa está achando, não, fulano morreu, ele já está lá no seio do Pai, né? Ele já está com Jesus nessa hora. Não está, irmãos, todos nós que vamos morrer, então estaremos adormecidos, aguardando. Quem dorme, irmão, não tem noção de tempo. Se você dorme uma noite bem dormida, você não vê a noite passar. A gente só vê a noite passar quando a gente tem insônia. Então, Apocalipse 20, 11, Apocalipse 20, 11, fala mais ou menos o que vai acontecer no julgamento, né? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então, irmãos, aqui a gente está vendo um julgamento, né? Aqui vai ser a separação do joio e do trigo, do bode e das ovelhas, né? Então, muitas vezes, irmãos, eu penso, sabe, quando a gente lê lá em Isaías 65, 66, que fala do céu de Jeová, né, os nossos céus, a nossa terra de Jeová, e depois no final fala onde o bicho não morre, o fogo não apaga, e Jesus chama isso de inferno. Dá a impressão, irmãos, muitas vezes eu penso que o céu de Jeová é aqui na terra, que é o inferno que Jesus descreve, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Né? Então, porque nós vivemos no abismo, né? Isso desde Gênesis fala, e o Espírito de Jeová parava sobre a face do abismo, né? E então eu vejo muito esse lugar que nós vivemos como um lugar maligno. O próprio Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Que todos os entes espirituais malignos estão agindo aqui, irmão. Satanás está agindo aqui, os demônios estão agindo aqui, são os príncipes dos ares, príncipe da Pérsia, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, estão tudo aqui na terra, irmão. Esse exército dos céus que a Bíblia fala, né, que Jeová distribuiu aqui. Nossa, estão todos aqui. O que eu penso que... por que eu tenho que pensar que aqui é o céu? Né? Quando muitos pastores falam, né, de Isaías 66, que fala do céu de Jeová, puxa, que bom, né? O leão e o carneirinho vão comer palha juntos, né? Irmãos, lá no céu de Jeová, que eu acho que é o inferno, que a própria Bíblia fala isso,
vai ter morte, né? Vai ter trabalho, vai ter pecado, vai ter cadáver. Tem tudo isso lá no Jeová. Por que eu tenho que pensar que isso? Vai ter lua nova, vai ter tempo. Né? Então, por que eu vou pensar que é o céu mesmo lá? Não é, irmão. Bom, vamos voltar para Lucas 16, o verso 23. Irmãos, então tudo isso é uma parábola. É uma história que Jesus vai querer contar um significado. Tá? Versos 23 e 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Então, irmãos, foi o que eu falei. Esse verso mostra que Abraão seria um gerente lá no céu e que existiria uma ponte de comunicação entre o céu e o inferno. Né? Então a gente vai ver também que isso não existe e que não existe comunicação entre morto e vivo. A Bíblia prova isso claramente. Então não vamos cair no engodo de pensar que algum morto vai se comunicar com alguma pessoa, que existe algum espírito vagando por aí que vai se comunicar com alguém. O morto está adormecido, a cada um está ordenado viver e morrer apenas uma vez. Não existe reencarnação, né? E não existe comunicação dos que vão estar no céu futuramente e os que vão ser condenados. Não vai existir essa comunicação, né? Na Bíblia, irmãos, eu não vou parar para explicar isso, mas se algum irmão gostar de Bíblia e quiser verificar uma coisa muito interessante que tem em Velho Testamento, é quando Saul vai consultar uma feiticeira para ver se o espírito de Saul subia, não sei de onde, o espírito de Samuel, aliás, Saul foi consultar a Pitonise e foi ver se o espírito de Samuel ia aconselhar. E aí, quando a Pitonisa incorpora um espírito maligno lá que começa a falar, e ele fala: quem você está vendo? Ela fala: eu vejo um velhinho com uma capa, e ele entende que é Samuel. Tá? Essa é uma descrição que os espíritas adoram, que eles falam: tá vendo? Até Saul foi consultar o espírito bom. Mas na verdade é um espírito maligno, espírito demoníaco. Está em 1 Samuel 28:8 até 14. Tá? Que fala: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra. Então, irmãos, não caiam em enganos. Tá? A Bíblia de maneira alguma falou que era Samuel, o espírito. Samuel estava morto, estava descansando em algum lugar. Né? Outra passagem que também fala sobre feitiçaria, espiritismo, que sai falando em alguns lugares do Velho Testamento, que Jesus nunca aprovou isso. Inclusive ele deixou essa parábola do rico e do Lázaro para nos ensinar, que também não precisa de abrir, pastor, mas em 2 Reis 21:3 até 21:6 fala do rei Manassés fazendo sacrifício de crianças àqueles demônios, e fala no verso 5, 2 Reis 21:5, irmãos, que ele edificou altares a todo o exército dos céus. Esse exército dos céus são os demônios, anjos, espíritos que enganam as pessoas e que foram distribuídos por Jeová. Tá? Então, adivinhos, feiticeiros, espiritismo, forças ocultas, irmãos, isso não existe como pessoas mortas que voltaram, mas existe sim como manifestações de demônio. Tá? Eu tenho que deixar bem claro, porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, né? Esse assunto na visão do Evangelho, né? Então,
a gente pensa, mas por que às vezes a pessoa quer saber, quer consultar espírito, quer consultar adivinho, quer consultar feiticeiro? É porque ela quer saber o que vai acontecer amanhã, né? Saul foi consultar lá Samuel, a pitonisa, né? Consultar Samuel, não era Samuel, para saber se ele ia ganhar uma guerra. Tá? Quer saber o dia de amanhã, né? E Jesus não fala, não. Jesus fala assim para nós, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu vou cuidar de vocês no dia de amanhã. Basta cada dia seu próprio mal. Tá? Isso, se os irmãos também quiserem anotar, está em Mateus 6:34, mas não precisa de abrir. Em Lucas 16:27, isso aqui é muito interessante, irmãos. Eu vou ler rapidamente, porque a gente já lê de uma maneira mais detida, né? E quando o rico, no verso 27, fala, manda alguém na casa do meu pai. No 28, prega para os meus irmãos. Aí Abraão fala, mas eles têm Moisés, né? Tem a lei, os profetas, né? E aí, no 30, fala assim, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse lá pregar, eu sei que eles iam se arrepender. Irmãos, o segredo aqui está no verso 31. O que Abraão disse? Isso, irmãos, é parábola, tá? Não é Abraão que está falando com ele, isso aqui é uma parábola, uma historinha que Jesus contou para ensinar outras coisas. O que Abraão disse? Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, o que esse versículo está dizendo? Que a única maneira de um morto voltar para pregar com alguém é se ele ressuscitar. Por exemplo, como aconteceu com o irmão da Marta e da Maria, que também chamava Lázaro, né? Que é outro Lázaro, não é esse Lázaro da parábola, é o outro Lázaro. Que ele, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Então, provavelmente ele foi pregar. Mas ele não era um morto pregando, ele era um morto ressuscitado que foi pregar. Então, vocês veem que aqui ele deixa bem claro, olha, eles não ouvirão ninguém que morreu, ainda que essa pessoa que morreu ressuscite, porque a única maneira de um morto pregar para alguém é se ele ressuscitar. Se ele não ressuscitar, não vai ser um morto pregando, irmão. Eu já falei quem é um demônio, tá? Agora, irmãos, eu quero condensar, porque, logicamente, eu não posso deixar isso muito longo, porque senão fica cansativo, mas eu vou tentar condensar ao máximo os 3 sentidos dessa parábola, tá? A parábola do rico e do Lázaro, ela tem um sentido literal, ela tem sentido espiritual e um sentido enigmático, tá? Qual o sentido literal? O rico da parábola é o povo de Israel. Eu vou explicar depois para vocês, tá? Vou dar os versículos para respaldar isso. E o Lázaro é o povo gentil, tá? Esse é o sentido literal. O rico é o povo de Israel, o Lázaro é o povo gentil. No sentido espiritual, irmãos, o rico é o crente orgulhoso, tá? Que acha que está com as vestes celestiais, né? E o pobre é o cristão humilde. O cristão é aquele que se considera um trapo, que não é digno do amor de Jesus. Tá? E no sentido enigmático, irmãos, que é o que a gente vai entender um pouco mais, o rico é o sacerdócio levítico e o pobre é Jesus Cristo. Você fala, nossa, o pobre é Jesus? Mas aquele era mendigo. Jesus é Deus, como é que o pobre pode ser Jesus? Isso que é interessante, irmãos. Olha, para quem gosta do Evangelho, para quem gosta do livro, essa parábola ela é muito, muito legal, muito interessante, irmãos. Então, vamos ver rapidamente aqui. O povo de Israel, ele era um povo que ele se achava o melhor, porque ele era o escolhido, porque ele era a menina dos olhos de Jeová, porque o povo gentil era um povo maldito, um povo que não era abençoado,
né? Então, o povo judeu, ele tinha os mandamentos, né, que Jeová tinha dado. Então, ele era um povo que até hoje, irmãos, o povo judeu, ele tem uma certa jactância, um certo orgulho, né, uma vaidade dele se achar o povo escolhido, né? E Lázaro era aquele povo que não era abençoado, né? Então, até tem aquela história, né, da mulher, né, que vai até Jesus, recebeu uma bênção, e Jesus fala, não é bom te dar dos filhos e deitar aos cachorrinhos, e dar aos cachorrinhos? Aí, e a cachorrinhos do seu Senhor. Que naquele momento, irmãos, Jesus estava ainda sendo o Messias de Jeová, né? E a mulher, ela falou, não, mas eu sou Lázaro, eu sou pobre mesmo, eu sou mendigo, mas eu como da mesa. Lembra que o mendigo, quando a gente leu a parábola, ele sentava à mesa, à porta do rico, esperando receber alguma esmola, alguma migalha do rico, né? Então, o rico é aquele povo opulento, que se acha o abençoado, e que o povo gentil é aquele maldito, né? Então não podia se misturar, não podia casar, não podia ter amizade. Se entrava na casa de um povo gentil, tinha que tirar a urucubaca, desculpa essa palavra, tirar aquelas maldições que carregavam o povo gentil, né, irmãos? Então, esse é o sentido literal da parábola, tá? Interessante que 1 Coríntios 9:21, se o pastor quiser abrir, isso aqui é Paulo falando, quando ele antecede esse versículo, falando, olha, eu me fiz judeus como judeus, eu fiz como os que estão debaixo da lei, para os que estão debaixo da lei, mas eu quero ganhar todos, né? Então, 1 Coríntios 9:21 fala, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Eu sei que aqui, irmãos, tem um jogo de palavras, mas o que isso quer dizer? Que Paulo não se incomodava quem não estava debaixo da lei de Jeová. Porque quem estava debaixo da lei de Jeová, mais estava debaixo da lei de Cristo, que ele falou o novo mandamento dos outros, que nos ameis uns aos outros, isso que interessava. Porque para Paulo, quem estava sem lei, mas cumpria a lei de Cristo, é como se estivesse já na bênção, entendeu? Tá? Porque a lei de Cristo, irmãos, é o amor. Se você estiver anotando, anota João 13:34, tá? Que fala isso. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, nos amardes uns aos outros. Então, como é interessante isso, irmãos? Tá? Então, esse é o primeiro sentido da palavra do rico e do Lázaro, tá? Um sentido, vamos dizer assim, não é um sentido espiritual, né? É um sentido literal, né? Literalmente, então, o povo de Israel era um povo rico, né? Porque ele era abençoado. Agora a gente já vimos o sentido literal, vamos para o sentido espiritual. O rico é o crente orgulhoso e o pobre, né, aquele miserável, é o crente humilde. Então, o crente orgulhoso é aquele que fala, Senhor, Senhor, eu já estou lá no reino de Deus, eu já profetizei em teu nome eu fiz muitas maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz tanta coisa, né? E Jesus fala, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, esse é aquele que se acha, né, o crente que se acha o sabichão, o sabido, o que está salvo, né? E o crente humilde é aquele, irmãos, que produz obras dignas de arrependimento, né? É aquele que não se importa em perder, ele quer que o irmão dele ganhe, né? Então, vocês conhecem essa passagem, só para lembrar, né, o endereço dela é Mateus 25:37, que fala, quando te vimos com fome, Senhor, quando te vimos nu, né?
esse é o crente humilde, né? Que faz as coisas por humildade, por amor a Deus, né? E em Jesus ele fala assim, olha, quando fizesse a um pequenino, a mim me fizer. Vocês entendem que o cristão que não gosta de holofote é aquele que é o pobre, né? Então essa também é um sentido espiritual da parábola, né? Então o pobre é aquele que, poxa, eu não mereço nada, né? Aí a explicação da parábola fala, né? Em verdade vos digo que quando tivesse um desses pequeninos, uma pessoa que está envolvida nessa situação, é uma pessoa humilde, tá? Então, vamos agora para o sentido mais importante, irmãos, da parábola. A gente viu o sentido literal, o sentido espiritual. Agora a gente vai ver o sentido mais importante, que é o sentido enigmático. O que eu falei? Que o rico é o sacerdócio levítico, né? E esse sacerdócio levítico tem a ver com a nobreza judaica, né? Então, começando pelas as vestes sacerdotais, né? Então, o que tem as vestes sacerdotais? É aquelas vestes cheias de opulência, né? Bordadas com fios de ouro, com tecidos púrpuras e carmesins, com ouro fino, um trabalho esmerado. Isso tudo, irmãos, está em Êxodo 39, que fala como iriam ser as vestes dos sacerdotes, né? Então, isso é muito evidente que o sacerdócio levítico era um sacerdócio de opulência, né? De pedras preciosas, de éfode, né? Um peitoral cheio de pedras maravilhosas. E aí, isso é o rico da parábola. Porque Jesus, ele veio com opulência, Jesus veio com vestes púrpuras, vestidos com túnicas de linho fino, torcido. Não, Jesus não veio com nada disso. Jesus era humilde, era carpinteiro, Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Então Jesus não podia ser aquele rico da parábola, né? Na verdade, o Lázaro, que a gente viu, que é o mendigo, já começa a fazer, irmãos, paralelismo com Jesus. Porque Jesus, na crucificação, Jesus foi açoitado, né? Eles colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Jesus tinha chagas, tinha feridas abertas, né? Então, quando a gente vê aquele mendigo que estava na beira da calçada do rico, aquele mendigo que tinha muitas chagas, que os cães iam lamber aquela chaga, aquele mendigo, irmão, é Jesus Cristo. Jesus Cristo levando as nossas chagas. Por quê? As chagas na Bíblia, irmão, são pecados. Quando Jesus é açoitado na crucificação, antes da crucificação, que ele é açoitado, ele vai ter vergonha, feridas, pústulas, sangramentos, tudo isso, por quê? Porque ele está levando as nossas chagas. Jesus não precisava de levar as nossas chagas sobre si, mas Jesus fez isso por amor a nós. E segundo Coríntios 5:21, eu queria que o pastor abrisse, porque aqui a gente vai falar das chagas, do pecado que Jesus levou, que é este miserável que jazia na porta do milionário. Segundo Coríntios 5:21, fala assim, segundo Coríntios 5:21, isso. Aquele que não conheceu o pecado, e pecado se fez por nós, ou como está escrito, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Por que somos feitos justiças de Deus, irmãos?
porque ele não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado por nós. Disso que o verso 21 fala, o fez pecado por nós. As chagas que Jesus carregou eram o nosso pecado que ele está carregando. Então, ele experimentou as minhas chagas. E somente na ressurreição pôde apresentar aquele Deus, porque antes Jesus não tinha sido apresentado, porque ele estava cheio de chagas, cheio de pecado, e foram por causa dessas chagas que nós temos a salvação. Romanos 8:3, o pastor se puder abrir, Cristo então, irmãos, através da cruz e da ressurreição, pôde nos livrar das chagas, porque os levitas eram aquele povo opulento, né, cheio de vestes sacerdotais. Jesus não, Jesus levou sobre si as nossas chagas. Então, aqueles ricos, milionários, aqueles que ultrapassaram a lei, não, isso aí não cobre nenhum pecado. A única coisa que cobre pecado é Jesus, que foi feito pecado por nós. Então, Romanos 8:3 diz, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, porque pela lei ninguém é justificado, né? Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, então Jesus precisou de vir à semelhança da carne. Pelo pecado, ele condenou o pecado da carne. Pelo pecado, pelas chagas que Jesus carregou, ele condenou o pecado da carne. Então, Jesus, irmãos, colocou sobre si as nossas dores, as nossas chagas. Jesus é o verdadeiro mendigo da parábola do rico e do Lázaro. Então, os ricos, quando Jesus foi ser julgado, irmãos, os ricos, os sacerdotes, os principais da cidade, que eram os ricos, os cheios de conhecimento, né, e de prestígio, eles não tiveram piedade de Jesus. Eles não tiveram piedade do Lázaro, né? Eles não tiveram piedade daquele que estava cheio de chagas e condenaram Cristo diante da humanidade. O Lázaro foi para o céu na parábola, certo? Quem foi para o céu foi Cristo. Então, Cristo é o que é a figura de Lázaro da palavra. Lázaro cheio de chagas foi para o céu. Cristo cheio de chagas proporcionou que eu fosse para o céu. Tá? O rico ficou atormentado com as dores do inferno. E o sacerdócio levítico, irmãos, como eu disse, ele é representado pelo povo judeu. E a única maneira de se consertar com Deus só existe uma, através de Cristo. Né? Não é por merecimento e não é por obras que eu faço, mas que as minhas chagas Cristo levou. Aquele mendigo, Lázaro, era eu, mas Cristo tomou o lugar daquele mendigo, né? Então, quando a gente vê que Cristo realmente personificou aquele mendigo, personificou nós, e em Isaías, irmãos, Isaías, se o pastor quiser abrir, 52:14, Isaías 52:14, também dá uma ideia daquele mendigo, né? Isaías 52:14. Isso. E como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então, irmão, Jesus estava desfigurado. E por que ele ficou desfigurado? Pelas chagas. E pelas chagas de Jesus fomos salvos. Por isso que, às vezes a pessoa fala, mas o pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno, então é a classe econômica que vai levar, que vai separar? Não, irmão, não é a classe econômica. Porque a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o raiz de todos os males.
E para você ter amor ao dinheiro, não precisa de você ter dinheiro. Está cheio de gente pobre, miserável, que tem amor ao dinheiro, que é desonesto, que rouba, que faz um monte de coisa errada por amor ao dinheiro e continua pobre. Né? Então, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E se Deus foi generoso com você, distribua também. Para você mostrar para você mesmo que você não tem o amor ao dinheiro. Então, irmãos, a gente já está acabando, só vou fazer um resumo do que a gente, assim, depreendeu dessa parábola. Primeira coisa, irmãos, que eu acho muito importante na parábola, a parábola não é um fato corrido. Parábola é uma história que Jesus usa, um exemplo de alguma situação, verídica ou não, para mostrar uma mensagem. Segunda coisa, não há comunicação entre morto e vivo. Morreu, está adormecido. Terceira coisa, irmãos, feitiçarias, adivinhações fazem parte do Velho Testamento, não do Novo Testamento, fazem parte do ministério dos anjos, do ministério de Jeová, o qual foi por Cristo abolido. Jesus aboliu o ministério dos anjos, Jesus aboliu o ministério da lei. Nós estamos numa nova fase, é um novo ministério. Aquele dono do velho ministério era Jeová. Jeová morreu? Não. Jeová continua agindo. Quem não está com Cristo está no mundo, e o mundo pertence a Jeová. Quem não está com Cristo está sujeito à lei de Jeová, que a lei de Jesus é uma outra. Um novo mandamento vos dou. Né? E outra coisa importante, irmãos, as chagas daquele mendigo que jazia e que foi para o céu, são as chagas que Jesus teve, os ferimentos do cravo na mão dele, as chicotadas, aquela coroa de espinhos que abriu a pele dele, o lado dele que foi aberto por fim, todas essas chagas, que eram as chagas do mendigo, Jesus levou, que eram os seus pecados. E por meio dessa chaga, Jesus foi para o céu. Isso quer dizer também, irmãos, que não é por penitência que se vai para o céu. Não é a pessoa ficar se chicoteando. É por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus. E outra coisa que eu falei também, irmão, só para recordar, tem aqueles cães que lambiam a chaga. Quem lambe chaga, e chaga é pecado, é pastor que não fala verdades para o seu rebanho, né? E fica só lá na superficialidade. E quando Jesus leva as nossas chagas, nos resgata do inferno. Porque se somos cristãos, nós vamos ter o mesmo destino que teve o nosso mestre, né? A ressurreição e a vida eterna. Então, irmãos, sentido literal. O rico é o povo de Israel, opulento, cheio de orgulho. E o Lázaro é o povo gentil, que ia lá comer as migalhas, né? Caíam da mesa. Sentido espiritual. O rico é o povo, é o crente orgulhoso. E o Lázaro é o crente humilde, que faz por amor e não faz para receber um prêmio, né? E sentido enigmático. O rico é o sacerdote levítico, cheio de roupas opulentas, que se achava que os outros sacerdotes não tinham nenhum valor, né? E o pobre é Jesus, nesse sentido enigmático. Irmãos, então, essa palavra que eu quis trazer para os irmãos, desculpa que eu passei um pouquinho, mas que Deus possa abençoar os irmãos. E até a próxima, irmãos, se Deus quiser. Deus abençoe os irmãos. Amém.